Olá pessoal, a gente volta ao Conta de Novo e agora para conversar um pouco sobre a própria cidade do Rio de Janeiro, principalmente para quem não é do Rio. Talvez seja interessante conhecer um pouco do bairro onde a cidade do Rio de Janeiro possivelmente nasceu, segundo alguns historiadores, o bairro da Urca. Aqui onde a gente está agora é o bairro em que você tem um círculo de educação, ou seja, você tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali na Avenida Pasteur, ao lado a Unirio, o Instituto Benjamin Constant, a Escola Superior de Guerra, o Instituto Militar de Engenharia. É um bairro predominantemente com atividades militares e é exatamente nessa região aqui que diversos historiadores afirmam ter nascido a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, é a cidade do Rio de Janeiro, fundada por Estácio de Sá com o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, a história dela passa fortemente pelo bairro da Urca. E é isso que a gente vai te mostrar nessa série. Primeiro, a gente vai conversar um pouco sobre o bairro da Urca propriamente, a história do bairro da Urca. Depois a gente vai entender um pouco a respeito do histórico prédio onde funcionou primeiramente o Hotel Balneário, depois funcionou o Cassino da Urca, lendário, histórico Cassino da Urca, e finalmente onde funcionou a TV Tupi extinta no ano de 1980. E atualmente o que funciona naquele prédio? Funciona o Instituto Europeu de Design. Então tudo isso é o que a gente vai conhecer a partir de agora. Vamos conhecer um pouco da história do bairro da Urca. Durante o século XVI, os franceses comandados por Villegagnon invadiram a Baía de Guanabara, obrigando Portugal a enviar uma expedição para expulsá-los daquela que se tornaria cidade do Rio de Janeiro. O capitão-mor Estácio de Sá e seus homens chegaram à entrada da Barra do Rio de Janeiro, desembarcando em 1º de março de 1565. O local do desembarque, onde Estácio teria dado por fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao rei Dom Sebastião, foi a pequena faixa de terra na várzea ou terra baixa e chã, entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar. Essa faixa de terra é a atual Praia de Fora, nos terrenos da Fortaleza de São João. Mas o local de fundação da cidade é controverso, porque há estudiosos que consideram o porto de Martim Afonso, atual Praia Vermelha, como o verdadeiro berço da cidade do Rio de Janeiro. Essa hipótese é pouco provável, porque o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, com a antiga Praia de Fora, eram uma Ilha da Trindade, na época da fundação. A Praia Vermelha passou a existir após um aterro feito em 1659 e 1660. A metrópole era portuguesa e, portanto, católica. Então, uma das providências foi erguer uma pequena igreja de Itaipa e Sapé para ali elevar a imagem de São Sebastião. O próprio fundador, Estácio de Sá, morto em 1567, teria sido enterrado nessa mesma capela, ficando até 1583. Depois teria sido levado para o Morro do Castelo, onde a cidade já se achava estabelecida. Um antigo mapa indica a existência de duas fortalezas: a Fortaleza dos Franceses, expulsos, na ilha de Villegagnon, onde fica atualmente a Escola Naval, e a Fortaleza Portuguesa, onde começou a cidade do Rio de Janeiro, na época a Ilha da Trindade, onde estava localizada a Cidade Velha, que seria posteriormente transferida para o Morro do Castelo. Aqui, ao nosso lado, nós temos os dois morros onde passam o bondinho do Pão de Açúcar
e temos a Praia Vermelha. Esse bairro, o bairro da Urca, ele apresenta uma série de peculiaridades. Por exemplo, aqui estão concentradas diversas atividades militares. Uma dessas atividades é o Instituto Militar de Engenharia, conforme a gente já comentou, e a Escola Superior de Guerra, ou seja, onde tem a formação de oficiais, a formação de generais do Exército Brasileiro. A gente vai conversar um pouco, então, a respeito do próprio prédio onde funcionaram 3 importantes monumentos. O primeiro, o chamado Hotel Balneário, que foi fundado logo depois da exposição, uma exposição internacional, uma imensa exposição internacional que teve na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1922, e ali então os administradores, empreendedores entenderam que seria muito interessante a construção de um hotel. E o Hotel Balneário foi construído ali, mas tinha poucos atrativos, tinha aproximadamente 30 quartos e acabou não vingando enquanto hotel. E naquele momento era um hotel muito básico, muito comum, até que Joaquim Rola, também dono do Cassino Icaraí e dono do hotel, hoje do Hotel Quitandinha, né, daquele prédio que funciona em Petrópolis, acaba se tornando um dos proprietários daquele prédio. E ali, naquele momento, então, ele resolve investir no glamour, no luxo e acaba por transformar aquele prédio, então, no chamado Cassino da Urca. A Urca só passou a existir no final do século XIX. Até então, as águas da Baía de Guanabara batiam diretamente nas rochas que circundavam a Urca e o Pão de Açúcar. Chegava-se de barco. Foi no ano de 1895 que o comerciante português Domingos Fernandes Pinto assinou com a Intendência Municipal um contrato para a construção de cais, que ligaria a Praia da Saudade, em frente ao Instituto Benjamin Constant, à Escola de Aprendizes de Artilheiros, na Fortaleza de São João. A ideia do comerciante era a construção de um novo bairro com os prédios obedecendo a um novo estilo. O Exército embargaria a obra para não prejudicar a defesa nacional e o projeto só seria retomado na década de 1920. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar pra gente o seu like ou o seu dislike, de seguir a gente no Instagram e de dizer se você está gostando ou não do nosso Conta de Novo. Tchau!